Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá a todas as pessoas, bem-vindas ao Integra Podcast. Aqui a gente conversa sobre direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico e muito mais. Meu nome é Yasmine Saboia, eu sou jornalista e sanitarista e apresentadora desse podcast. Eu hoje estou vestindo uma blusa preta sobre uma blusa creme social, tenho os cabelos clareados, levemente avermelhados, uso um óculos vinho. E para esse episódio, nós viemos a Florianópolis para uma conversa sobre como ter acesso aos produtos de cannabis pelo SUS. Uma erva com propriedades medicinais presente há milênios na história da humanidade. A cannabis vem recebendo cada vez mais atenção dos cientistas e sendo utilizada em tratamentos de vários tipos de doenças. Mas como acessar esses produtos pelo SUS? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E os nossos convidados são Maria Tereza Bertoldi Agostini, diretora de assistência farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, e Francisney Pinto Nascimento, coordenador do Laboratório de Cannabis Medicinal e Ciência Psicodélica, LCP, da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E como debatedora, minha companheira de sempre, Silvana Nair Leite, representante do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal de Santa Catarina. Silvana, vamos trazer de novo aquela introdução que traz um pouco de por que a gente está trazendo esse tema para o podcast hoje? Vamos lá, Yasmine. Então, o tema que nós escolhemos para esse episódio, para esta temporada, né, é pelo interesse que tem na sociedade, né, atualmente. Tanto dos profissionais de saúde que têm interesse em prescrever, em produzir, em utilizar, né, como que isso está acontecendo no Brasil hoje, e muito por parte dos pacientes, dos conselheiros de saúde, né, Brasil afora, que têm discutido fortemente essa temática, buscando compreender o cenário e buscando estratégias que atendam às expectativas das pessoas e dos pacientes. Nós tivemos já neste projeto, se eu não me engano, na segunda temporada do Integra Podcast, está disponível ainda, um episódio com a então presidente da Anvisa, a doutora Meiruzzi, tratando das questões de regulamentação, né, que foi bastante informativo. Acho que vale a pena, para quem tem interesse no tema, voltar lá naquele episódio que tem bastante informação importante. Então, hoje a gente vai tratar especialmente de que estratégia nós temos atualmente para obter os produtos de cannabis a partir do Sistema Único de Saúde. Então, tem algumas estratégias acontecendo em Santa Catarina, por exemplo, né? Então, hoje nós vamos explorar isso, casando, né? Tentando entender isso a partir também do ponto de vista de o que nós temos de ciência em torno do uso destes produtos, né? Como isso está até o momento desenvolvido e como vai se desenvolver para o futuro também, todo mundo quer saber. Então, é por aí. E olha só, Silvana, eu acho que para quem está ouvindo a gente, eu esqueci de dizer que eu sou uma mulher branca, com 50 anos, e você esqueceu de fazer sua autodescrição. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu também sou uma mulher branca, tenho um cabelo branco disfarçado de loiro, e estou vestindo uma roupa marrom hoje. Ótimo. Bom, vamos começar pelo básico, né? Eu vou começar com você explicando pra gente um pouco do que são os endocannabinoides e de que universo de possibilidades a gente está tratando hoje quando a gente fala de cannabis medicinal. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com Yasmine, Silvana e Maria Tereza. Uma menção à minha colega Fernanda Manzini, né? Que mediou esse convite. Então, a gente vai falar de canabinoides, a pergunta é excelente. Você começou com endocannabinoides, né? Então, são os canabinoides que a gente produz, né? Então, nosso organismo, não só nós mamíferos, mas aves, répteis, todos produzem substâncias que a gente chama de endocannabinoides. Mas a gente chega a conhecer os endocannabinoides por causa dos fitocannabinoides que vêm da planta, cannabis sativa ou popular maconha, né? Então, a história precisa começar pela planta. Então, a planta
né, que a gente já conhece, há registros de pelo menos 12 ou a 15 mil anos, o homem conhece essa planta, se relaciona e cultiva ela. Para ter uma ideia, o homem conhece a agricultura, ou fundou a agricultura em torno de 10 mil anos, que o homem deixou de ser caçador-coletor e começou cultivar alguma coisa e se fixar num território. Então o homem conhece a cannabis, mas sempre conhece o trigo, por exemplo, que faz o pão, né? E aí, mais recentemente, em termos de 60 anos atrás, em 64 especificamente, o professor Rafael Michula, em Jerusalém, isolou o THC, o tetraidrocannabinol, né, o princípio ativo principal da cannabis, né? E quando ele isola uma substância só da cannabis, né, da maconha, o THC, uma molécula, e consegue ver que essa molécula ela que responde por quase todos os efeitos que a gente conhece da planta. Então se imagina, puxa, então se apenas uma molécula só faz um monte de efeito no organismo, provavelmente tem algum sistema endógeno, em farmacologia a gente chama de receptor, é uma proteína, onde essa molécula se liga, né? E se há um receptor para uma molécula da planta, seguramente a gente não desenvolveu isso por causa da planta, porque nós produzimos uma substância que se liga lá, como qualquer hormônio ou neurotransmissor. E aí então se descobre os endocannabinoides, né? Então, a gente pode começar a falar que todo mundo aqui produz maconha no seu organismo, tá? A gente chama de endocannabinoides, substâncias ou moléculas muito parecidas ou quase idênticas às substâncias que a planta produz. Então, todo mundo produz maconha internamente. Esse é o meu papo, e isso a gente chama de endocannabinoide, né? O que a planta faz, algumas substâncias dessa planta mimetizam o que o nosso corpo já produz. Ou imitam. Né? Ou potencializam, né? Atuam no mesmo local. Então, esses são os endocannabinoides. E a gente chama também depois o sistema endocannabinoide, né? Tanto essas moléculas que são receptoras, as moléculas que a gente produz que são muito parecidas com a da cannabis, e enzimas também que, né, fazem essa síntese ou essa degradação dessa substância. Então, a gente conhece o sistema, fala de adrenalina, de acetilcolina, de dopamina, serotonina, né, esses sistemas colinérgicos, por exemplo. Existe o sistema, então, endocannabinoide, porque a gente produz canabinoides também, né? Então, eu acho que dá para começar o papo por aí. Muito interessante começar assim, porque a gente já rompe com alguns preconceitos, né? Se alguém estiver ouvindo e pensar na cannabis ou na maconha só como um espectro da não legalidade, né? É importante tratar disso sob o ponto de vista da saúde. E aí, Maria Tereza, recentemente aqui em Santa Catarina, foi aprovado por unanimidade, isso que eu achei super interessante, né? Uma lei que vai permitir o acesso pelo SUS, em 19 de março, se me corrija, de 2025, né? Já iniciou. Já iniciou, né? Já temos pacientes cadastrados, então, recebendo. Queria que você contasse pra gente como é que foi esse processo e em que momento, em 2025, vocês estão conseguindo avançar nesse oferecimento. Bom, então, vou voltar um pouquinho, né? 2023, nós iniciamos dentro da Secretaria de Estado da Saúde estudos pensando na possibilidade de ter o canabidiol fornecido para os pacientes que necessitassem desse. Então, a nossa diretoria de assistência farmacêutica trabalhou muito em cima dos estudos disponíveis e, em setembro de 2024, saiu um protocolo clínico do Estado para fornecer o canabidiol para epilepsia refratária. Isso foi o início de 2023. Em 2023 também começamos a fazer um trabalho muito importante com a Assembleia Legislativa, e destaco o trabalho dos nossos deputados, porque existia esse anseio da população a ter acesso, só que a gente precisava que essa lei viesse numa lógica de política pública. E ao longo do ano 23, 24, a gente foi trabalhando junto com esses deputados e culminou nesta lei que foi sancionada no final de dezembro pelo nosso governador, dizendo que vamos fornecer sim, porém o fornecimento deve se dar através de a apresentação de estudos científicos robustos que corroborem para que a gente possa dar esse produto com a segurança que a população precisa. Então, a gente tem que pensar que é uma política pública, não é simplesmente um fornecimento. A gente quer acompanhar esse paciente. Esse paciente está recebendo, nós já temos 14 pacientes de epilepsia refratária recebendo no estado, e a cada 6 meses a gente vai reavaliar
esse paciente. Então, é um trabalho multidisciplinar. O farmacêutico está ali para isso também, sabe? Nessa renovação dos pedidos a cada 6 meses, a gente quer que esse farmacêutico seja um agente também de saúde junto a este paciente para ver como é que está sendo esse resultado, né? Pedimos muito que os efeitos adversos sejam relatados no Notivisa também, porque é importante a gente ter esse registro, né? É uma lógica de Santa Catarina pensar em política pública como outros estados estão fazendo, né? A gente vê um vazio muito grande do governo federal no olhar para o cannabis, que a gente ainda não conseguiu ter uma política pública nacional. Cada estado está dando seu jeito. É Sim. isso que acontece. Sim, vamos daqui a pouco tocar um pouco mais nisso, mas acho interessante, Ney, você trazer um pouco desse aspecto que Maria Tereza falou, citou, das pesquisas científicas, né? Você coordena um dos maiores estudos do mundo, né? Multicêntrico, inclusive, e que vai olhar para o tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer e fibromialgia. Me acrescente se você tiver mais informações que eu não tenha trazido. E como é que é esse processo, né, de confirmação científica, né, acadêmica, até chegar no usuário que precisa, né, no consumidor desses tratamentos? Se eu puder complementar, assim, a Maria Tereza falou estudos robustos. O que é isso? Vamos traduzir isso. Sim. Então, isso é interessante para a gente diferenciar o que é um grau de evidência de um estudo robusto ou não, né? Até na pandemia foi um problema que estudos faziam estudos com animais ou com célula e extrapolavam como se fosse funcionar em humano e se fosse seguro, né? Então, em termos de cannabis, embora o uso seja muito antigo, faltam muitos estudos. A proibição, que proibiu o uso adulto, né, ou chamado recreacional, proibiu tudo, proibiu a pesquisa também, né? Então, nos últimos 20 anos que volta a pesquisa. E aí, o estudo robusto, de forma mais simplificada, é um estudo clínico, né? Provavelmente um estudo duplo cego, randomizado, com placebo, onde tem dezenas ou centenas de pessoas que tomam a cannabis, né? E outros medicamentos, e outras centenas de pacientes tomam um placebo. A gente acompanhou um pouco isso no tempo da pandemia, inclusive as vacinas, né? Então, e quem toma cannabis, quem avalia o paciente com cannabis, não pode saber se é cannabis ou placebo também. Então, estudos clínicos randomizados com placebo são estudos robustos que dão base, dão evidência clínica para a prescrição, né? Mas não só isso. Uma coisa é o que a gente faz, a gente tem atuado mesmo, como a Yasmine falou, Parkinson, Alzheimer e fibromialgia, mas a gente faz estudo acadêmico, né? Então, estudos para buscar e colocar evidências na ciência, na literatura que pode funcionar. Mas pensando em medicamento, em registro, pensando em medicamento que vai para a farmácia, aí são estudos maiores ainda, com o mesmo desenho basicamente, mas daí que necessita uma autorização prévia da Anvisa para ser executado e, se resultados positivos, conseguir o registro definitivo e colocar na farmácia. Então, é um processo longo, leva anos, custa muito dinheiro, né? E isso ainda falta para cannabis. E talvez falta, né? Porque normalmente a gente, em termos de medicamentos, né? Os medicamentos são produzidos no hemisfério norte, Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, né? Na Europa, e depois funciona lá e depois reproduz alguns estudos no Brasil ou em outros países para vender aqui, né? Como canabinoides, a cannabis é uma planta, os canabinoides são já substâncias, a gente fala basicamente de THC e de CBD, que não podem ser patenteados, né? A grande indústria farmacêutica não vale a pena investir milhões de recursos para fazer um ensaio clínico, sendo que qualquer um pode vender depois. Imagina, eu gasto $20 milhões. Porque depois do estudo feito e comprovado, por exemplo, né, a utilidade desses produtos, eles não podem ser de uma empresa só. Exato. O conhecimento existindo, outras empresas vão poder produzir. Vender, essa é a questão. Daí a importância dos laboratórios públicos nessa produção, né? Exato, por isso que falta uma iniciativa pública interessante, inclusive para financiar pesquisas, né? Funciona para Parkinson? Talvez funcione, né? A gente está estudando para mostrar, mas em qual dosagem, em qual concentração, para qual paciente? Tudo isso são anos ou décadas de estudo para a gente chegar num produto e saber, para esse paciente, com essa dosagem. E a gente precisa falar, cannabis não é uma coisa, maconha. Existem milhares de maconhas, né? Porque é uma planta, então se tem diversos princípios ativos, de acordo com o clima, com o relevo, com a altitude, muda a produção. A proporção de CBD para THC são os principais, mas tem mais 120, né? Então podem ser milhares de produtos. E qual deles funciona para qual indicação? É muita coisa para a gente estudar, para a gente avançar, né? Então, de fato, evidência clínica nesses estudos robustos que a Maria Tereza comentou, faltam para quase tudo. A gente está muito avançado, eu diria, mais em epilepsia, né, e em dor crônica. As outras condições,
tem boas indicações, por exemplo, no Canadá. Comecei a estudar cannabis quando estava lá no meu pós-doutorado. Em 2017, o Ministério da Saúde canadense lançou um documento indicando a cannabis para 37 doenças, mas com diferentes graus de evidência. Né? Então, tinha potencial, algumas já bem mais adiantado, outras sugestões. Então, tem um potencial gigante, porque o sistema endocannabinoide que a gente falou está distribuindo todo o nosso organismo. Então, a gente produz ou tem proteínas que recebem a cannabis no cérebro, no pulmão, no coração, né, nos nervos periféricos. Então, pode funcionar para muita coisa. Mas é preciso avançar muito em pesquisa, tem que ter financiamento público ou privado, para a gente poder falar de forma inequívoca, funciona para tal condição, nessa dosagem. Né? Eu acho que essa é uma questão interessante só de ressaltar, que acho que a grande dificuldade de reunir informação suficiente para o registro de um produto, né, esse nível de evidência exigido, é por conta da variabilidade da forma de uso, né, das dosagens, dos produtos são Também, muito diferentes entre si, as dosagens utilizadas, as formas de uso. Então, nós temos muito... acho que atualmente uma grande experiência de uso, muitos profissionais prescrevendo, muitas pessoas utilizando, mas não tem padrão. Então, não é simples, né? As pessoas dizem, não, mas já tem tanta evidência, olha só, tem tanta gente utilizando, mas é de uma forma muito variada. Então, a gente não consegue reunir essa informação de forma que possa estabelecer exatamente que dose, exatamente que concentração, exatamente de que forma vai funcionar para um paciente com exatamente uma finalidade clínica, né? Exato. Então, acho que essa é a história do padrão para um ensaio, para um estudo que permita que chegue a um registro, por exemplo, de um produto. Por quê? Porque o nível de informação sobre a segurança daquele produto, sobre quando ele vai funcionar, para quem exatamente, tudo mais, ainda não foi alcançado para algumas dessas indicações, né? E para a epilepsia, então, assim, aqui em Santa Catarina e em outros estados, né, no Brasil, estão tendo os protocolos para o fornecimento dos produtos de cannabis, especialmente para a epilepsia refratária, né? Isso, exatamente. Que tipo de estudo já teve? Eu acho que, não sei se o Ney pode relatar ou a Maria Tereza. Olha, a gente trabalhou com as evidências disponíveis nos bancos de dados para fundamentar a nossa decisão, né? Então, estudos publicados, foi todo muito engraçado, a gente vai tentando achar, né, o que possa fundamentar aquilo que a gente quer fazer. Talvez o Ney possa te dar mais esclarecimentos em relação a isso. Mas só queria comentar contigo que você fala, né, como medicamento, a dificuldade de registrar como medicamento. O nosso trabalho aqui em Santa Catarina e em outros estados é usar o produto, né? E conseguir dar acesso a este produto para as pessoas utilizarem e até poder ter dados científicos para auxiliar nos estudos. Então, tu aumentas a quantidade de pessoas que têm acesso a isso de uma forma gratuita, porque o SUS é assim, e talvez auxilie nesses tão esperados estudos que a gente quer para que a gente possa ampliar esse trabalho, né? E a epilepsia tem que ser refratária ao uso do que já se tem de protocolo para controle dessas convulsões, né? Então, a gente... Porque há medicamentos padronizados, já disponibilizados, exatamente. Né? Então, assim, essa criança, porque normalmente a criança a partir de 2 anos, que tem essa dificuldade de controle das crises epiléticas, elas já estão dentro do SUS utilizando outros medicamentos e são refratárias. Então, o cannabis encaixa para dar esse controle da quantidade de crises e o agravamento das crises, né? Porque a epilepsia, ao longo do tempo, vai danificando muita coisa na criança e dificultando muita coisa com convívio social, enfim. Desenvolvimento, né? Então, isso aí é muito importante que a gente veja nossas crianças com essa possibilidade de ter mais uma terapia para auxílio, né? E Maria Tereza, assim, esse é um primeiro entrave, né? Confirmações científicas robustas para que possa se fazer política pública voltada para isso. Agora, tem inúmeros outros, né? Primeiro que não é permitida a produção
em território nacional ainda, né? sim. Então, isso também, com certeza, é um Eu estou curiosa dificultador. para saber como é que aqui em Santa Catarina estão conseguindo fornecer os produtos. Então, nós Essa é a questão. nós somos agentes públicos e fizemos licitação pública, né? Então, a gente lançou essa licitação, nosso protocolo foi aprovado em setembro, outubro a gente trabalhou para tentar fazer essa licitação, em novembro foi lançada essa licitação e as empresas que têm esse registro na Anvisa, elas vieram para o certame disputando, né, para poder fornecer para o Estado. E a gente trabalhou numa lógica muito, muito boa, como São Paulo também fez, porque a gente não é o frasco 10 ml, 100 ml, 30 ml, é a concentração por miligrama por ml. E isso deu uma economia muito grande na nossa compra. A gente conseguiu comprar um produto com registro de uma empresa que importa, que é séria, e que o valor é factível para a gente fornecer para epilepsia e quiséramos nós, estudos venham e a gente possa ampliar para outras patologias, né? Então, é um trabalho bem interessante de buscar que tenha um produto disponível, que ele tenha a segurança de um registro como produto, porque não tem registro como medicamento, né? Mas que esse esteja disponível para quem necessita. E eu queria te pedir para comentar também, né? Porque, de fato, assim, é quase contraditório a gente conhecendo como é que é o processo, a gente entende que não necessariamente você avaliar, a legalizar o tratamento significa que você vai legalizar a produção, mas Sim. isso é um embate que existe, né? Porque a gente fica sendo obrigado a importar, isso encarece bastante, inclusive, exato. o processo de pesquisa, né? Exato. Só queria comentar antes sobre epilepsia, né? Que essa é uma descoberta brasileira. Foi o professor Elisaldo Carlini, é o principal pesquisador do Brasil de cannabis, faleceu alguns anos atrás, é professor da Unifesp, né? E o Carlini é muito amigo do Michulan, que eu comentei antes, que descobriu o THC lá em Israel. E ele enviava pelo correio de forma clandestina, provavelmente, ao Carlini, nos anos 70. Nos anos 70, o professor Carlini, em São Paulo. Imagina, importar Foi isso. uma descoberta brasileira de 50 anos que mostrou que o CBD é antipiléptico, né? E faz 50 anos a gente tá com essa dificuldade ainda de não conseguir uma molécula super segura, uma das moléculas mais seguras que existem, seguramente, para convulsão nesse país aqui de 50 anos. Isso tem relação com o nosso retrocesso, Claro. igual puxando, né, o quanto a gente permite o medicamento, né? Tá na farmácia, ou pode importar, ou tem no SUS agora, infelizmente, mas não pode plantar. E ninguém pode plantar em nem empresas, então a gente tem que fazer uma importação, né? E aí, volto à minha experiência do Canadá. O Canadá planta há muito tempo, abaixo de gelo, né? Menos 30 graus, em estufa, gasta uma fortuna, o miligrama fica caríssimo e a gente compra. E a gente tem, né, o Brasil do agro, né? Todas as condições. Temos tudo para isso, né? E já se sabe que até cultivar cannabis pode ser mais rentável que cultivar soja, felizmente. Então, né? Mas a gente precisa avançar nessa discussão, né? E aí, talvez haja, enfim, obviamente há muito interesse de todos os lados, né? Porque que pode estar na farmácia, não pode estar em casa, não pode estar num sítio, né? Alguém plantando e vendendo aqui. Então, é uma limitação gigante, né? Há uma condição também, obviamente, a proibição dentro do complexo de guerra às drogas, que surgiu nos 50 e 60, de proibir algumas drogas, né? A cannabis é proibida por várias razões, não pela questão de toxicologia, obviamente, mas cria um estigma e um preconceito gigante que todo mundo tem, mesmo nós, mesmo eu. A gente tá criado dentro de um ambiente proibicionista, né? Então, eu costumo brincar, tenho 2 filhos, um de 5 anos, né? E o de 5, o Joaquim já sabe, já conversa, obviamente fala um monte de coisa. E ele não sabe que a cannabis é proibida ainda. Ele sabe que o pai trabalha com cannabis. Né? Ele chama de marihuana. Como é que ele conta isso na escola? Aí? Então, uma hora ele vai descobrir que é proibida. Né? Eu já fui para o Paraguai em alguns encontros com campesinos lá para cultivar. Ele já plantou maconha. Olha, né? Só, gente. Que criança de 5 anos tem essa remédio, história para contar? Tem pomadinha em casa, né? Qualquer coisa, bate jogando bola, bateu a canela, ele já quer. Ele em casa chama de marihuana. Que a minha esposa é venezuelana, a gente fala mais espanhol em casa, então ele chama de marihuana. E aí, para qualquer coisa, quer passar marihuana. E ele não sabe que é proibida ainda, tem, né? É coisas em cicatrizante casa. também? Me fala dessa pode pomada. Ser, são questões de... pode ser também, faltam já tá pesquisas. abrindo mais portas. Mas tem muito uso, assim, tradicional para isso.
Então a proibição nos coloca ele não está na proibição ainda, o Joaquim, mas eu estou na proibição, né? Então isso limita muita coisa, limita o acesso, limita estar no paciente, né? E aí vejam, a gente tem uma planta que sempre foi usada, medicinal, então tem publicações científicas, né? Dos anos 1850, 1870, na Lancet, a revista que já existia, pelo médico da Rainha Vitória da Inglaterra. Então, o principal médico, o principal talvez cientista do século XIX usava, e tem artigos na Lancet falando, né, desse uso medicinal, e a gente está há 150 anos ainda, devido à proibição que aconteceu, ao estigma, ao preconceito, né, com obstáculos para a gente conseguir usar uma planta. Reitero também, não há overdose por cannabis. Nunca ninguém morreu. Isso é super importante dizer, Nunca ninguém morreu por cannabis. Nada. Se tomar 8 paracetamóis, ou paracetamoles, não sei qual o plural de paracetamol, tem farmacêutico vai me ajudar? Não tem aqui, não. E no meu lado está que eu sou fluente em português, né? Mas eu não sei o plural de paracetamol. Mas 8 paracetamóis podem matar, né? 8 ou 10, né? Função hepática. E cannabis não mata ninguém, não há registro disso. É virtualmente impossível, né? Levar a óbito por cannabis. O álcool mata, né? Então, é preciso... Não tem como falar de cannabis como medicamento sem falar da proibição, da guerra às drogas, da perseguição de populações específicas, né? Sempre na história da proibição das drogas, se proíbe uma droga em função de quem usa. O que eu uso não é droga que você usa. Então, eu tô no poder, eu proíbo a tua droga. Assim foi a proibição da cannabis com relação... No Brasil também, mas começa muito forte nos Estados Unidos com relação aos mexicanos, aos negros, né? Então, eu brinco, se a gente proibir erva mate, o gaúcho, o paraguaio não vai deixar de tomar, vai só fazer escondido. Né? Exatamente. Tem até um filme uruguaio sobre isso, essas possibilidades. Então, quando você proíbe, você criminaliza uma população, uma prática, uma cultura, e foi em cima disso que a cannabis foi proibida. E em cima disso ainda tem toda essa dificuldade de acesso ao cultivo, ao medicamento, né? Então, a questão é complexa e a questão não é só medicinal, não há como retirar do contexto social, político e econômico, né? Agora, muitas iniciativas têm tentado superar essa questão das proibições, né, como as associações, né? Tem várias associações produzindo óleo de cannabis e tal. Queria perguntar para o Ney o que você conhece, por exemplo, sobre o padrão desses produtos, porque as pessoas também... É mais fácil de acesso. As pessoas hoje têm adquirido esses produtos, né? De diversos produtores que têm feito isso, acho que especialmente o óleo de cannabis. Mas como é que é essa questão da dose, de concentração? Como é que funciona isso? Essa questão das associações é uma particularidade brasileira muito interessante, né? Nos anos 2013, 2014, no Brasil, principalmente impulsionado por mães de crianças com epilepsia, vão para a rua e começam a protestar, começam a importar, né? Tem um filme legal que mostra a história da Catiele com a sua filha. Então, mães de pacientes começam a descobrir que o CBD pode dar convulsão de filhos que não conseguem se tratar com nada. E elas começam literalmente a traficar. Infelizmente é um tráfico. Mães começam a traficar cannabis ou plantar de forma ilegal, desafiam o Estado, desobediência civil para tratar dos seus filhos. É um absurdo, né? Então, e só isso já era para o mundo, vamos discutir, né? Até essa discussão antecessora da discussão da cannabis medicinal, que é a discussão da legalização, né? Para poder normatizar e para poder avançar nessas discussões todas, né? Sim, exato. Então, surge uma forma de ativismo político, a briga por poder ter cannabis, importar ou plantar, enfim, toda essa questão. E aí as associações começam a surgir a partir desse movimento também, né? Pacientes começam a se reunir, ir para a justiça e tentar solicitar o cultivo para as suas condições, grupos de pacientes, né? Então, e hoje tem mais de uma centena no Brasil, com diferentes tamanhos. Tem associações que cultivam e tem 30 mil sócios e outras que têm 5 pacientes, né? Conheço várias, né? E atuo com algumas em termos de apoio também de laudo, né? Em algumas situações, mas também recebo doações dessas associações para fazer pesquisa. Muitas pesquisas são, né? Inclusive aqui em Santa Catarina tem a Santa Cannabis, uma associação seríssima que participa muito comigo no nosso laboratório lá, trabalha muito, faz doação e apoia. Então, e aí tem associações, então, que com recursos hoje que tem
um laboratório, tem 10 farmacêuticos contratados, tem uma pequena indústria fitoterápica, digamos assim, em termos de qualidade. Então, associações que produzem produto de melhor qualidade do que são importados, porque os importados, pela resolução 660, a Anvisa não consegue fiscalizar de fato. Então, a gente não tem fiscalização sobre o que tem lá dentro. Então, muitas associações hoje têm esse produto de ótima qualidade, são os melhores, acho, no Brasil. Com doseamento, quantificação, controle, rastreio, tudo isso. Muitos passam até por centros universitários, sim, para sim, revisão. Sim. Exato. Então, tem associações do Brasil que são... Inclusive, a Anvisa fiscaliza, visita, né? E tal. Então, no Brasil... E existem associações com menos recursos ainda que cultivam, conhecem a linhagem da planta e sabem, essa aqui tem mais CBD e THC, mas né, não conseguem, infelizmente, quantificar ou dosar ou buscam universidades, às vezes, por essas parcerias. Então, temos diferentes graus de tecnologia nas associações do Brasil, né? Mas elas têm sido, devido à proibição, devido à dificuldade do Estado, né, acessar ou fornecer, e por questões políticas também, né, associações no Brasil são uma ferramenta indispensável para o acesso. Sim. Ainda que não seja muito... Mas, Ney, era importante que tu Sim. colocasse com relação às associações. A gente gosta, prefere e quer muito que a associação possa trazer esse produto que acompanha essas resoluções da Anvisa e que possam trabalhar no sentido de ter esse registro e poder participar das licitações públicas, sim. né? Que era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Exatamente, Maria Tereza. A gente reconhece, sabe que existe isso. E aí, você na função da gestão pública, você não pode adquirir? Não posso adquirir porque eu preciso que tenha esse registro. Isso está regulamentado em decreto, a própria lei estadual, né, sancionada, ela exige que a gente faça essa compra pública com produtos com registro. Então, é um interesse muito grande do Estado, enquanto, né, ter essas associações, sim, com esse registro que possam vender para a gente. O que falta para o registro? É cumprir esses padrões e essas pesquisas. Mas isso é possível para uma associação? Então, não, no momento não. Porque é que não existe uma lei de associações. Cada associação é criada sob uma liminar. Sim. Então, cada associação vai para a justiça, a legislação não permite, um juiz, uma liminar específica para cada estado, município. E fora que essas liminares, normalmente, é para fornecer para os associados, né? As liminares não permitem a venda a órgãos públicos. Não, nem a venda em geral, assim, né? Então tem uma um obstáculo restrição. essa legislação, porque a associação pode cultivar só porque tem uma liminar. Empresas não podem cultivar. Então, se pudesse cultivar, associações poderiam se transformar em empresa também, enfim, de uma forma, uma ONG, né? Mas liminar é muito frágil, gente. Exato. O que acontece é liminar, ela pode cair a qualquer momento. Exatamente. Então, você faz todo o investimento, as próprias associações estão vivendo isso, né? Tem que fazer, fazem um investimento, né? Desenvolvem os produtos, fazem tudo isso, mas uma liminar é frágil. Então, o que a gente precisa é regulamentação. Né? Do cultivo. A regulamentação do cultivo nacional, da produção nacional, né? Do fornecimento no Sistema Único de Saúde, que precisa ser estabelecido, né? Então, já está há muito tempo isso rolando, tem uma série de dificuldades que eu identifico, muitas passam pela questão de preconceito, de questões ideológicas, inclusive, que atravancam algumas discussões importantes no nosso país, não é? E de dificuldades também de fazer estabelecimentos ou consensos das questões técnicas mesmo, operacionais, que estão dificultando que a gente tenha uma regulamentação para o Brasil, porque isso não pode ficar dependendo de cada estado. E de liminares, liminares que são super Então, é que as associações, frágeis. juridicamente, elas não conseguem cadastrar na Anvisa porque elas são associação. Porque o cultivo delas não é totalmente legalizado. É que, na verdade, a gente acaba fazendo, pensando em política, começando por trás, né? Pensando numa política pública de fornecimento, dentro daquilo que a gente consegue comprar, e espera muito que essas associações possam efetivamente estarem disponíveis para... facilitar muito o seu trabalho, né, Maria Tereza? Com certeza. O processo licitatório, assim, foi nervoso para a gente. E reduzir custo. Claro, porque daí a gente pensa que a gente consegue ampliar, né? A gente consegue dar mais acesso. Eu quero muitos pacientes em tratamento aqui em Santa Catarina, né? Agora, olha só. Fala, Ney. É que existe um PL, um projeto de lei 399, está no Congresso, para regular o cultivo para uso medicinal industrial no Brasil, mas está engavetado. Né? A presidente da Câmara sentou em cima dele faz anos já. Basta colocar para votar no plenário, já Parece foi na comissão. Parece que não há interesse do Congresso nesse negócio, né? Porque o que tem passa. E a discussão lá é super complicada, que quando
né, eu já assisti vários colegas lá também, a discussão vai no Congresso, que é discussão louca, né? Uma discussão rasa, ideológica, né? Tudo bem ideológico. Exatamente. Quem é a favor vai lá e chama um cientista. Quem é contra fala da questão moral, religiosa. Não há discussão. A discussão, o debate está interditado. Não é nem raso. Agora, olha só, quem está ouvindo a gente não sabe que antes de começar o programa, a gente já estava aqui conversando, já tinha um outro programa acontecendo. E por isso esquecemos de pedir a autodescrição de cada um de vocês dois. Que para quem está ouvindo a gente é importante para a nossa política de acessibilidade, né? Vou pedir para o Ney, até porque a gente está caminhando para o finalzinho do programa também. Ai, meu Deus, tem um monte de coisa para perguntar, hein? Pois é, tinha que fazer um segundo programa. Levanta a plaquinha do acréscimo. Eu vou começar pela Maria Tereza, até para poder emendar uma pergunta e te pedir para trazer alguma questão importante que você acha que não pode ficar de fora, né? Primeiro, saber como é que foi a formulação desse protocolo, né? Porque o protocolo é algo importante para o fomento da política pública, né? Então, eu peço para você começar pela sua autodescrição e trazer considerações sobre esse tema. Bom, então eu sou uma mulher de 50 anos também, com cabelos clareados, né? Estou usando uma blusa bordô, que hoje está frio em Florianópolis, não tanto quanto o resto deste que eu cheguei, gente. Eu chego trazendo calor. Então. Tem sido assim. Então, acho que é isso. Sou essa pessoa que está aqui disponível para a gente conversar. Olha, Ney, desculpa, mas aqui é uma mesa de mulheres de 50 anos. Vamos tomar conta do mundo. Eu estou surpreso com a idade de vocês, realmente. Olha. Achei que eram mais jovens. E você me perguntou sobre o protocolo, como é que foi a formulação desse protocolo? Nossa, foi um processo muito, muito importante, muito de empoderamento dos nossos farmacêuticos na diretoria, sabe? Nossa diretoria é farmacêutica. Nós temos 95% das pessoas que trabalham lá dentro são farmacêuticas. E nós somos estudiosos, a gente quer aprender, a gente quer buscar. Então, eu juntei uma equipe pequena, que é o que a gente tinha, e trabalhou em cima dessas evidências e viu que era possível. Daí, a gente fez um protocolo, fez um PCDT nos moldes que o Ministério da Saúde faz para outras doenças, com critérios de inclusão, de exclusão, dose, exames necessários. É necessário, sim, por ser um produto desta maneira, a certificação desse paciente que ele está utilizando esse produto junto com o médico, né? Então, são documentos que a gente colocou ali, tem muito carinho por aquilo que foi produzido e a gente espera que a gente consiga comprovar para outras patologias e consiga trabalhar para fazer outros protocolos clínicos para que a gente possa fornecer para outras doenças, tá? Silvana, você não quer aproveitar para fazer mais trazer as questões? Que aí o Ney já começa trazendo sua autodescrição. O Ney falou que para além do uso que já temos aqui em Santa Catarina, dor crônica também, já tem estudos mais avançados? Isso. Vou fazer uma autodescrição então. Eu sou um homem branco com 22 anos de idade, cabelo castanho clareado pelo tempo, né? Vou risar. Tô de jaqueta preta hoje aqui. Sim, dor crônica tem bastante estudos, e aí uma referência em termos de dor crônica foi onde eu comecei a despertar para estudar cannabis, como eu comentei antes, o professor Mark Ware, de Montreal. Ele estuda dor crônica há uns 20 anos com cannabis, e então existem, não só dele, mas ele é uma referência. Então há muitos ensaios clínicos demonstrando que em dor crônica não oncológica, né, a cannabis, aí, principalmente mais com THC, esse é um bom... A 0,2%, como o Brasil consegue? Não. Essa é uma questão muito, muito boa, Maria Tereza. Com doses mais altas. Então, o CBD tem boas indicações para convulsão, depressão, ansiedade e insônia, né? O THC, por outro lado, né, é muito bom para dor, para fibromialgia, para Alzheimer, Parkinson, né? São efeitos distintos. E autismo também está sendo muito pedido a utilização do cannabis, assim. Sim, exato. Bastante. Né? Exato. Né? E essa limitação do 0,2%, que a Maria Tereza comentou, né? A legislação no Brasil no momento, pela RDC 327, fala em 0,2%. Ou pela importação também. Até, né? Até 0,2%. Que é muito pouco para muitas condições. Para algumas outras, não, até que a dose não é uma dose tão baixa, que isso em massa por volume fica 2 mg por ml. Não é uma dose baixa de THC, mas é muito limitante, né? Então, para a dor, você tem que subir essa dose, uma dose diária para 5, 10, 15, 20 mg de THC. Então, uma restrição, a gente precisa falar mais, né, retirar o estímulo do THC e pensar como ciência. É só uma molécula que se liga em outras moléculas do nosso corpo e faz um efeito fisiológico, né?
a gente dá moral para, né? É ridículo a gente pensar, mas a gente moraliza as moléculas, né? E não deveria, obviamente, isso é totalmente anti-ciência, né? O bem-estar das pessoas devia estar à frente, Exato. né? Dessa ideia de moralidade, né? Exato. Inclusive, a gente acabou de ter um artigo aceito essa semana, é só um case report, mas é um paciente de 80 anos com Parkinson tomando 20 mg de THC por dia. 20 mg, que é uma dose alta, supostamente. E para ele, tomando em 3 vezes ao dia, foi muito seguro, sem nenhum efeito psicoativo, né? Lembrando, é uma dose 20 mg ou 30 de THC, a gente fala uma dose alta, uma dose que já com efeito inebriante, ou em bom português que já chapa, né? Quando é fumada. Essa dose, fuma 20 mg, chega a quase 20 no cérebro e rápido. Mas pela via oral, tem toda a absorção. Se você toma 20 em gotas, como esse paciente, ele vai ter no sangue no máximo 4 mg. Né? Então a biodisponibilidade é muito menor pela via oral, obviamente. Então é um grande achado a gente usar uma dose alta. Essa é um principal achado para mim desse estudo, ele ficou melhor da parte motora, dos tremores do Parkinson, mas é uma dose supostamente alta, né? Que para ele não foi alta e foi a dose terapêutica. Então a gente perdeu o medo, a gente precisa perder o medo do THC. O THC é uma molécula, né? Basicamente a gente precisa saber até onde pode usar. Então preciso destravar esse 0,2%. Contraditoriamente, a gente tem outro produto que também vem de origem vegetal, conhecido há milênios, que é o ópio, né? Que a gente tem os derivados da morfina, atualmente de uso oral, que esses sim, eu acho que muito mais perigosos estão disponibilizados no mundo inteiro. Então, que a gente... Registrados como medicamento, como inclusive. medicamento. Me chamou a atenção a questão da dor crônica, justamente por causa da crise dos opioides nos Estados Unidos, que é o que é hoje, iniciada necessariamente pela prescrição médica de derivados de opioide para uso oral para dor. Né? Isso fez uma legião de dependentes... Parece um número paralelo, parece um mundo paralelo, né? De dependentes de opioides que derivou para as drogas não registradas por uma questão de mercado, de preço e tudo mais, mas que iniciou pela prescrição médica de opioides para dor crônica, registrado pelo FDA, tudo certo, né? Parecia tudo certo. E isso sim, muito mais perigoso, muito mais perigoso do que o que já se sabe até hoje dos possíveis efeitos de produtos de cannabis para a mesma indicação. Um dado interessante, Silvana, que nos estados americanos que se permite o uso recreativo ou adulto de cannabis, tem se reduzido muito o uso de álcool. Então, as empresas não estão gostando dessa legalização da cannabis, mas também o uso de opioides, já tem estudo demonstrando. Sim. Né? Seja pela via oral, via fumada, qualquer via, os canabinoides não são tão bons analgésicos quanto a morfina, quanto os opioides de redução da dor, né? Mas eles são muito mais bem tolerados e com riscos muito menores, né? E é interessante que em termos de fisiologia, existe uma colocalização muito grande de receptores opioides com canabinoides. Nas vias da dor, na medula espinhal, né? No tálamo, no córtex somatosensorial, e muitas regiões que tem muito receptor opioide, que a morfina atua, também tem canabinoide. Com a vantagem, no tronco encefálico quase não tem receptores canabinoides. Então, o local que regula a nossa pressão, a nossa função cardiorrespiratória, que pode ser problemático, que leva a overdose, quando você não respira ou não bate o coração, basicamente, a cannabis é segura porque nas regiões que controlam isso, ela não atua, não se liga. Então, a grande segurança biológica da cannabis clínica é porque o tronco encefálico, que domina a função cardiorrespiratória, não tem receptores para canabinoide. O que não acontece com os opioides. E o opioide está cheio lá. E aí as pessoas estão morrendo de overdose, gente. Exatamente. Terrivelmente, porque o opioide é perigoso. E o opioide deprime a função cardiorrespiratória. E para isso nós temos produtos liberados, né? Não são liberados, mas produtos comercializados, registrados, né? Fica complexo a gente olhar, né, essa visão moralista com relação à cannabis quando a gente vê inúmeros produtos que fazem muito mal para a saúde, né? Maria Tereza, a gente está fechando o programa, queria te ouvir sobre uma última questão, assim, qual é a perspectiva futura, o que você espera como gestora, né, nesse universo de possibilidades que a cannabis oferece para o SUS, e como é que quem vive em Santa Catarina pode buscar esse tratamento quando se enquadrar, né, nessa possibilidade? Então, eu acho que eu coloco assim como gestora, não só eu gestora da assistência farmacêutica, e sim o nosso secretário como gestor da saúde pública do estado, a gente tem muita vontade, muito interesse que esses estudos apareçam, que os prescritores tragam para a gente, porque a gente abriu um canal dentro do site da secretaria, um formulário para receber essas evidências e pedidos médicos
para novas padronizações, né? Nós criamos uma comissão de médicos e farmacêuticos dentro da Secretaria para analisar esses documentos que a gente recebe para que a gente possa ampliar o uso. Então, o que a gente, enquanto gestão da saúde pública de Santa Catarina, a gente quer é que a gente tenha segurança e que a gente possa ampliar o uso de uma forma segura e que mais catarinenses tenham acesso ao canabidiol e que possa ter controle das suas patologias, um auxílio ao controle das patologias. É isso que a gente espera. E é importante dizer que alguns estados já estão seguindo também essa mesma métrica, né? Então, procurar saber, né, se o seu estado está oferecendo essa possibilidade e buscar realmente, né? Porque para algumas patologias tem sido bem importante o resultado, né? Então, quero agradecer muito, muito mesmo, Ney e Maria Tereza, pela presença de vocês aqui, a minha companheira Silvana, sempre com colocações super importantes. Essa edição do Integra Podcast termina aqui. O Integra é uma parceria, produto de uma parceria entre o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, do Ministério da Saúde. É difícil falar, tá, gente? Tá no longo, ritmo, tá longo então. isso. E que conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. Você encontra os livros, a gente está até aqui com dois exemplares do que está sendo produzido aí para o conhecimento. Você pode acessar esses e outros produtos do Projeto Integra e ouve também todos os episódios das 3 primeiras temporadas no farmacêuticos.org.br/integra no Spotify e no canal. Escola dos farmacêuticos.org.br/integra. Olha só, gente, uma correção fundamental, que bom que veio. Mas né? é fácil, tá aqui na tela, escola dos farmacêuticos.org.br. Estava aqui com a informação equivocada, me perdoem. E também pode acessar no Spotify e no canal do Instituto ENFAR no YouTube. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Eu agradeço muito você estar aqui com a gente hoje para mais esse episódio. Não vai perder a nossa próxima edição. Até!